Isso. Então, eu queria saber um pouco, né, da sua história. Então, a gente começa pelo nome. Caso você queira falar sua idade, fique à vontade. Se você tem filhos ou não. Se você trabalha ou não. Porque se você não estiver trabalhando agora, mas quando você está nesse processo de estudar e tudo mais, se você estava trabalhando, para a gente poder entender, né, como que era a sua rotina diária mesmo, tá ok? Uhum. Bom, então meu nome é Lucimara, né? Tenho 27 anos. E aí, esse ano, eu não estava trabalhando. Esse ano, eu sou professora da rede pública. Esse ano, como teve várias mudanças, eu acabei não conseguindo aulas. Aí veio toda aquela frustração, né? A carreira de professora, uma carreira bastante difícil, né? E aí eu ainda acabei ficando sem aulas, então tudo foi assim, como que eu posso dizer, se misturando. E aí, em março, eu tomei a decisão que eu ia estudar para concurso. Mas eu já tinha feito outros concursos, sempre com aquela ilusão, né, de que, eu vou lá fazer a prova, nunca estudei, não estou me preparando, mas vou lá fazer a prova. Mas aí eu tomei a decisão mesmo de estudar para concurso, me preparar, foi em março. Certo. E essas provas, quando você fazia, qual que era a sua nota, assim, em porcentagem? Então, dificilmente eu ficava dentro das vagas para ser chamada, ser convocada. Eu sempre ficava muito atrás. Eu acho que, na verdade, a minha história assim com prova, ela começou bem cedo, porque quando eu estava no ensino médio, eu já prestei uma prova, né, para entrar num estágio do CI, aí eu consegui entrar, trabalhei durante um ano como estagiária, então já tive esse primeiro contato com, né, um processo seletivo. E aí eu vim fazendo, acho que eu fiz uns 3 concursos, mas eu ficava muito longe das vagas, então não era chamada. Certo. Você tem filhos ou não? Eu tô grávida agora, tô grávida de 5 meses, Que legal. Então você vai ser mamãe, então. então, mas estudei e fiz filho esse ano também. Bom, o meu deve chegar, acho que finalzinho de fevereiro. O meu tá aí. Olha que legal, Deus É, abençoe. amém pra nós, né? Que venha com muita Amém. saúde os nossos bebês. Bom, é o seguinte, quando você falou que você não estudava, mas você não estudava nada, zero? Não, eu estudava até, né, do jeito errado, mas assim, era aquilo, olhava um dia, olhava um pouco antes da prova, não tinha essa frequência, né? Essa base, assim, de estar formando, por exemplo, português, matemática, né, a base geral. Então, aquela olhada na semana da prova, não era nada, assim, extremamente aprofundado. Tá. Eu vou voltar nessa pergunta daqui a pouco, que eu tenho ela aqui, mas antes eu quero saber, bom, sua vida deu uma bagunçada então. Você falou que você ficou sem aula, você ficou desesperada, como que foi esse momento para você? O que que você sentiu, né? Na hora que você viu, "Oh, não tenho aula, não sei o que que eu vou fazer. E por que que você tomou a decisão de estudar mesmo, de levar a sério para o concurso público? Então, na verdade, eu já vinha pensando em mudar de área já há um tempo, mas já tinha pensado em fazer outra faculdade e ir para outra área totalmente diferente da educação mesmo. Mas até então eu não tinha pensado especificamente em concurso. Aí esse ano aconteceu isso e tal, e eu fiquei bem. Eu tenho, né, ansiedade, fiquei muito mais ansiosa. Eu tive uma crise, inclusive, de ansiedade, e acordei assim, desesperada mesmo. Que aí foi, né, vai se misturando tudo. Não é um problema, são vários problemas, né, que vão se misturando e tal. Aí acordei assim, muito ansiosa, chorando, aí meu marido me acalmou. E aí no outro dia eu acordei assim e falei para ele, falei, eu vou estudar para concurso público. Nesse dia eu até digo que foi Deus assim que realmente me deu uma orientação, porque eu não queria fugir totalmente da minha área, queria mudar de área. Mas assim, eu até brinco, eu estou fazendo assim, é um puta treinamento para voltar agora esse ano para a sala de aula, né? Até quando for preciso.
Então, assim, não fugiu totalmente da minha área, porque a gente, concurso, a gente fala, né, de educação, de estudo. E aí eu falei para ele assim, falei que estava decidida, eu vou estudar para o concurso público. Ele me apoiou na hora, ele falou, então tá bom. Eu estava com umas aulas eventuais, né, no comecinho, aquilo que você está em casa, viu, vem aqui agora. Aí você fica um mês sem ir. Aí eu estava com essas aulas, ele falou, então para tudo, fica só estudando, eu vou segurando as pontas. Ah, legal. Muito bom, é muito bom quando tem uma pessoa do seu lado, né? Ajuda. Tá. E como que você se via assim, não vou prestar concurso. Como que você se via no mercado? Como que você estaria esse ano de 2025? Como que você estaria é, seu futuro? Como que você acha que ele seria? Se eu não tivesse prestado, É, então, aí seria de novo ir para todo o processo de atribuição de aula. E aí, tipo como eu, assim, você acha que você não ia conseguir ter tipo assim uma estabilidade? Você teria uma insegurança financeira? assim, habilidade, não. Porque como eu sou contratada temporário, então, né, agora teve um concurso, né, do estado de São Paulo, eu fiz, tal, fiquei longe, não fiquei dentro das vagas, mas a minha disciplina também era muito pouca vaga. Então, seria essa instabilidade do contrato temporário mesmo. Entendi. É porque, tipo, eu queria entender mesmo essa questão, como que funciona o contrato temporário, sabe? Se você Uhum. consegue fazer um planejamento de vida, aí eu consigo assumir uma dívida, fazer um parcelamento. Bom, É mais isso, entendeu? que a gente tem, na questão, a rede pública do estado de São Paulo, brinco que era uma caixa de surpresa. Você sempre reseta todo final do ano. Você nunca sabe como vão ser as atribuições. Tanto que 2024 foi de uma maneira, agora 2025 já mudou. Muda a ordem de classificação, muda sempre está mudando, não é uma coisa que você tem que ficar sempre. E aí muda governo, também muda várias coisas. Então, por exemplo, ano passado, feito o concurso, e aí os remanescentes do concurso, eles teriam um peso de 50% na classificação para estar tá atribuindo aula. Agora, esse ano de 2025, esse peso já mudou. Então, como eu ainda estou, né, iniciando, faz pouco tempo que eu estou na rede, não tenho tempo de serviço. São várias coisas que elas vão se juntando para formar a classificação. E esses requisitos, eles mudam. Eles não são todo ano mesmo, entendeu? Entendi. Então, é totalmente instável, totalmente. Então seria impossível de você planejar uma vida assim, então. Viagem, é complicado, hein? Bom, e por que que você decidiu e por que que você escolheu a Brabo concurso? Como que foi? Por que que eu tô te fazendo essa pergunta? Hoje a gente tem muita coisa na internet. Tem muita coisa boa, também tem muita coisa que não é tão boa assim. Então eu queria saber como que foi, né, esse dia que você conheceu a Brabo concurso e por que que você decidiu entrar para a Brabo. Uhum, vamos lá. Eu até brinco assim, que todo o meu caminho ele foi guiado por Deus, né? Não sei se você acredita, eu acredito, né, em Deus, então todo o meu caminho foi guiado. E, inclusive, a propaganda do Matheus, ela chegou na hora certa, porque ninguém assiste propaganda, eu assisti a propaganda até o final. E eu senti muita verdade, assim, no que ele estava falando. Então, logo depois né, que eu decidi que eu ia estudar e tal, conversei com meu marido, aí eu comecei a fazer pesquisa. Aí eu fui lá no Google e tal, escolhe a área. Escolhe a área, escolhe o cursinho, e aí, quando eu abri o YouTube, tudo ia me mandando isso, né? Vinha mandando várias propagandas relacionadas ao cursinho. E aí, um dia, eu estava procurando vídeos sobre qual área eu iria escolher, né? Área administrativa e tal. Acabei escolhendo área administrativa, técnica, né? E aí, enquanto eu estava procurando, entrou o anúncio do Matheus. Só que um pouquinho antes de entrar o anúncio do Matheus, eu estava vendo sobre o INSS. Não era um vídeo da Bravo, era outro vídeo, mas estava falando sobre o INSS.
E eu pausei o vídeo um pouquinho antes, porque eu sou assim, né? Eu tô assistindo, eu gosto de pausar e comentar. Eu comentei com meu marido, eu falei assim, olha, a gente está num governo e a Seguridade Social tem tudo para estar em alta, né? Ela é, assim, uma preocupação muito grande do governo atual. E assim que eu terminei de comentar isso com meu marido, eu despausei o vídeo para continuar ouvindo e o Matheus entrou. E o Matheus entrou falando, né, e tal, apresentando sobre o curso do INSS, e ele falou justamente isso que eu falei, sobre a situação do nosso governo atual. E eu gosto muito de pegar sinais, assim, porque eu já tinha acabado de falar sobre isso, e aí veio a propaganda do Matheus falando sobre isso. E aí isso assim, me deu uma certa informação, assim, sabe, meio do universo. Aí eu resolvi ficar até o final do anúncio. Entendi. Então, aí você entrou pro curso depois. Como que foi entrar pro curso? Me conta aí. Então, aí eu estava decidida, na verdade, eu até esqueci de contar para você, Alisson, que eu já tinha comprado um curso em 2019, Mas não foi da Brabo. não foi da Bravo. Tá, Posso falar? pode, porque acontece, a gente não coloca, tipo assim, é até feio, né? A gente difamar outro curso. Então os alunos têm costume sim de falar de onde que adquiriu e a gente gosta de saber para saber a diferença entre eles, entre a gente. Pra saber se é o que a gente já está acostumado a ouvir também. É só pra Uhum. gente mesmo, né? Fazer esse. Conhecer mesmo, assim. Fazer essa. Quem foi? Foi o curso da Gran, Da Gran. da Gran. Aí comprei com a minha amiga e tal, na Black, né? A gente achou. E aí foi aquela esperança, aquela motivação da hora, né? Somente naquela hora. Aí nunca mais acessei o curso, de vez em quando olhava uma questão ou outra, mas não passou disso. E aí eu fui adquirir o curso da Brabo, só que esse ano que passou, eu estava assim, tão realmente determinada, assim. Eu acho que todas as coisas, elas têm a hora certa para acontecer. Sim. Então, 2019 talvez não fosse o problema nem meu e nem o problema da outra plataforma. É a questão da hora mesmo, não era a minha hora. Então, esse ano eu estava muito determinada. E aí eu falei para o meu marido assim, eu vou fazer exatamente como eu te conheci. Tem que dormir 10 horas? Vou dormir 10 horas. Tem que acordar cedo? Vou acordar cedo. Vou fazer exatamente, porque se der errado, eu vou ter que procurar muito bem por que deu errado. E aí eu fiquei umas 2 semanas estudando só o Comece Aqui. Eu acho que foi assim, olha, o diferencial de todos os outros cursinhos. É o Comece antes de todas a preparação inicial. Que legal. Acho que foi assim, eu acho que se eu comprasse só o curso, sem o Comece Aqui, eu acho que eu teria caído, assim, de repente, na mesma questão de 2019, de não conseguir continuar. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. É só pra ver se eu tô no curso certo. Qual o curso que você comprou? Eu comprei do INSS. Do INSS. Boa. E qual foi a diferença quando você abriu a plataforma da Brabo Concurso pra da Gran? Tudo. Como que eu posso falar? O designer, né? Acho que é isso, designer da plataforma, ele é muito fácil, ele é muito simples, você consegue, assim, se localizar rapidamente no que você precisa, até pela sequência, né, que fica um do lado do outro. Então, tipo, agora eu vou aqui. Sabe, assim, o designer, ele é muito bom. Show de bola. Top. Então bora lá. E como que você estudava antes, né? Como que era o seu método de estudo? Se você tinha dificuldade, a questão da dificuldade que eu falo não é só de você estudar, entendeu? De você conseguir se concentrar, de você conseguir ficar sentado ali, porque tem gente que não consegue. Então como que era essa seu método de estudo antes de entrar para a mentoria? E se você estudava errado ou não, como que é? Me conta. Então, antes de eu entrar para a mentoria, como eu falei para você, eu não estudava assim, era realmente, o meu concurso é domingo, então essa semana eu vou dar uma olhada por cima, deitada na cama.
no sofá, a hora que dá. Aí você abre outra janela no celular. Não tinha essa rotina, que nem agora eu vou estudar, eu venho para a mesa, eu me sento. Só quando eu estou realmente muito cansada, eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa, às vezes eu faço umas questões deitada e tal, mas é no papel, que é uma coisa que Deus fala, assim, e que faz toda a diferença, né, entre o papel e o celular. Você consegue até focar mais, mas não deixa o Matheus ouvir que você faz questões deitada não, tá? Não, mas é só quando eu estou muito cansada. Não faz. Foco, senta, disciplina. Mas o que acontece? Às vezes a gente é melhor fazer, né? Do que não fazer. É igual o Matheus Isso. fala, faça o mínimo, mas não deixe de fazer. Isso é bem importante também, ó, a fala do Matheus. Beleza, deixa eu ver aqui. E hoje, né? Como que você faz? Você fala um pouco das rotinas que você está fazendo. Você faz estudo, você está fazendo atividade física também? Quanto tempo que você estuda hoje? Me conta como que tá seu dia hoje. Então, eu vou voltar até um pouquinho mais para trás para fazer mais sentido. Tá. Então, no começo do ano, aí tudo foi favorecendo, na verdade. E aí o celular do meu marido quebrou. E como eu estava sem trabalhar, e as mensagens que eu recebia, eu usava o celular assim para coisas não tão importantes, né? Então, a primeira coisa que eu falei para ele, foi, pega meu celular, bem, eu fico com o WhatsApp aqui no notebook, para, né, para quando for necessário e tal. E eu fiquei sem celular. Foi extremamente importante, porque eu era uma pessoa que gostava muito de assistir série, então eu consegui, série, rede social, consegui sair de tudo, por ficar sem o celular. Então isso foi bem importante. Top. E como que foi essa questão da sua evolução no estudo? Foi, tipo assim, exemplo, você já saiu da rede social, massa. Você começou a seguir alguns outros roteiros também? Dormir, você estava dormindo bem, acordando cedo. Uhum. E o que você sentiu nesse estudo seu? Então, aí eu senti, na verdade, a absorção, né? Porque você tá dormindo melhor. Exercício eu já faço. Desde 2021 eu já vou para academia. Então, o exercício era uma rotina que eu tinha, que eu precisava mesmo era tirar o celular e começar a dormir mais cedo, porque eu não dormia. Eu não tinha horário para dormir. Então, eu comecei a fixar um horário para dormir. Então, eu percebi essa. Parece que você realmente consegue memorizar mais. Você está mais descansado, né? Isso. E nos materiais, qual que é o material que você gosta mais assim no estudo da Brabo Concurso, né? A gente tem a videoaula, tem a apostila, tem os exercícios, tem os simulados. Como que tá a sua rotina de estudo? Então, agora eu estou focando bastante na digitação, né? Porque aí eu estava estudando para o INSS, acabei indo prestar o TJ, aí depois eu adquiri do TJ. Então, agora eu estou focando bastante na digitação, fazendo de 2 a 3 textos por dia. E aí eu tive, né, gravidez, veio uma mudança, aí eu acabei me mudando, entrei em obra, por isso que eu até te disse que dezembro estava bem conturbado. Então, acabou dando uma bagunçada na minha rotina. Mas o que eu estou focando mesmo agora é questão a digitação, porque eu já fechei o edital do INSS e a Lorena ela me recomendou a agora voltar para o INSS. Tá, peraí. Vamos lá que agora bagunçou. Você comprou o INSS, aí depois você foi pro TJ, aí você fez a prova do TJ, e aí você tá na segunda fase do TJ. Isso. Aí eu aprovei no TJ. Que legal. Então vamos lá. Aí você conheceu o Ivan. Conheço. Ah, que legal. Beleza. Então vamos lá. Então muita calma nessa hora. Então assim, quando você foi pro TJ então você focou no curso do TJ, você usou tudo que você já veio pegando ali do NSS e já foi bem focada já direto ao ponto, né? Entre aspas, foi isso. Isso. É porque, assim, como eu estudava, eu acho que eu estudava em torno de umas 4 horas assim, por dia. Então, eu realmente estava muito focada. Então, eu consegui fechar as matérias básicas muito rápido. Então, só faltava para eu terminar, era o previdenciário,
e alguma coisa de informática que estava faltando. Aí, quando abriu o TJ, aí eu pensei, bom, acho que eu vou tentar, porque eu precisava me testar a nível estadual. Eu me testei a nível municipal, fiquei em segundo lugar na Câmara da minha cidade, e eu precisava me testar a nível estadual. Eu falei para o meu marido, eu preciso saber, o INSS a nível federal, é um pessoal bom pra caramba. Preciso saber como que eu estou a nível estadual para eu ter mais uma confiança. Então, eu fui realmente para fazer um teste. Mas aí eu falei, bom, vou fazer um teste, mas vou aproveitar esses 2 meses do pós-edital, e aí eu foquei em direito nesses 2 meses. Você foi mais para as matérias específicas. Isso. Aí eu não abandonei as gerais, que eu Sim. já tinha fechado, mas aí eu adicionei as específicas e deixei a previdenciária um pouquinho de lado. Tá. Bom, tá ficando muito bom esse papo nosso. E como foi a prova? Quando você sentou para fazer a prova, você seguiu também tudo que o Ivan falou, até a alimentação? Eu segui tudo, não consegui me alimentar, porque, assim, foi um baque, assim, com o tempo, que eu não tinha feito simulado. Eu até tinha feito simulado, mas foi bem diferente do simulado e a prova. O tempo lá realmente voou. A prova ela estava bem extensa, mas eu tentei seguir assim o máximo todas as dicas, mas eu acabei ficando muito nervosa, porque na verdade eu acredito que eu estava me cobrando muito. Sim, é normal. E você fez interior? Eu fiz interior, Você tirou a quantos pontos? Oi? Falhou a voz. comarca de Itapeva. Itapeva. E qual que foi sua pontuação? Fui com 54 nas cotas. Nas cotas. Uau. A última a entrar. Hã? E foi a última a entrar. Não, mas a questão é assim, sabe? A forma que você fez a prova já é muito legal, sabe? Você já conseguir, entendeu? E o Uhum. TJ chama muito, sabe? E o TJ também, exemplos. Ah, provavelmente esse ano vai ter outro, né? TJ. Que já abriu vagas e tal, já tem um burburinho, provavelmente não sei quanto, mas vai ter. Então, assim, se quiser melhorar a nota, aí você já tá com a bagagem, é igual o Ivan. O Ivan, ele é aluno nosso, né? Então, assim, antes dele vir para Brabo, ele já era aluno nosso. Ele tirou, acho que foi menos de 50 pontos na primeira prova, alguma coisa assim. E aí ele foi, hã? Engano. 52, se eu não me engano. É um negócio assim, não é? É isso mesmo. E aí depois ele foi, né, estudou, focou naquilo, e aí ele foi para 93, se eu não me engano. Então é essa questão, sabe? Então, assim, imagina a bagagem que você já tem hoje e você tem mais 3 meses de estudo. É isso que vai acontecer. Mas mesmo assim, você tem a chance de, porque TJ tem o costume de chamar todo mundo, né? Então, isso que é legal. Uhum. É isso. A questão é que você já tá fazendo concurso e o Brabocast você conhece, né? Conheço. E todos os alunos que passam ali, todos os entrevistados, é aquele negócio. A partir do momento que você começa a passar em um, você não para mais de passar. Então você já começou a passar. Você passou no municipal, agora no estadual, vai vir no federal. E vamos que vamos. Parabéns. Muito legal o papo. É, O que eu acho, né, legal, assim, até a questão da preparação, que você comentou, se eu seguir, né, a preparação para o dia da prova. Quando eu cheguei em casa, eu vi que muita coisa eu sabia responder, e acho que mais 5 ou 6 questões eu sabia a resposta, eu tinha estudado, mas foi nervosismo. Eu não consegui na hora, eu demorei muito a entrar em concentração. Porque como foi a minha primeira prova, assim, como que eu posso falar? De um concurso um pouco mais grande. Então eu fiquei assim, um pouco nervosa e eu demorei muito a me concentrar. Então eu terminava de ler a questão, aí eu precisava voltar e reler de novo. E o tamanho da prova, acho que isso também me assustou um pouco. Então acho que essa demora para se concentrar, até, né, algumas questões, eu realmente acho que eu acabei indo ali na hora que faltava pouco tempo, tive que chutar. Mas umas 5 ou 6 questões, a hora que eu li em casa, com calma, tranquilinha, eu falei, nossa, isso eu sabia. Só que foi a interpretação na hora. então, mas isso é legal, sabe? Eu vou chamar assim de Lu, tá? Que é mais fácil. Tá É, bom. o que acontece?
questão é isso, sabe? Você fez essa prova, e com certeza, se você fizesse a mesma prova de novo, sua nota seria muito maior. Quando eu falei que você foi super bem, que você conseguiu a aprovação, é justamente pela forma que você fez, né? Porque, igual assim, você está treinando digitação, sabe? Se você tivesse feito uns 3 simulados, já seria totalmente diferente, entendeu? Porque o simulado nada mais é do que você fazer o dia de prova, né? O que a gente passa, se você seguir direitinho, é fazer o dia de prova, é sentar ali e quando você não terminar a prova, você não pode sair, entendeu? O que você pode fazer, o que você pode fazer lá no dia da prova, é tipo ir no banheiro. Então você vai no banheiro e volta. Então é isso que você pode fazer. Então é isso, sabe? É uma prova muito grande, é uma prova que gasta muita energia, muita concentração, você sai acabado da prova, mas é a primeira, entendeu? Sim, Então você foi eu super bem. fiz a prova, fiquei, acho que eu e mais duas. É, Era que é eu ergui a cabeça, meu Deus, cadê o povo? Não, normal. Isso é normal. Isso é bom, porque se você gastou, foi a das últimas a sair, é porque realmente ali você estudou, sabe? Quando a pessoa sai muito rápido, não sabia nada. Pode ter nota baixa. Então, é isso, é parte do processo, né? E que bom que você fez essa prova, sabe? É bom você ter feito justamente para pegar essa casca, sabe? De poder ficar mais madura também. Porque quando você for fazer a prova do INSS ou uma outra prova que seja grande também, você vai ver que vai ser muito mais tranquilo, você vai conseguir concentrar melhor. É normal, isso é igual. Você tem habilitação? Tenho. É igual habilitação. Você dirige, vai fazer a prova, o nervosismo vem e é a mesma coisa. Mas depois você nem vê dirigindo, você já vai embora, entendeu? Muito legal. E quais que foram assim as suas melhorias no estudo assim? O que mudou a partir do momento que você começou na Brabo Concurso? O que mudou a Lu estudando? E como que ela estudava antes, desde a época da escola, como que ela aprendeu, como que ela é hoje? Ai, mudou totalmente. Eu, assim, foi um ano, eu até brinquei com a Lorena, foi um ano que eu vivi a equipe da Bravo, os professores, minha vida, na verdade. Agora eu tenho que ficar vendo bastante coisa sobre maternidade, aí tá dando uma misturada. Mas, assim, ano passado foi um ano que eu realmente eu vivi concurso. Eu estava limpando a casa, eu estava ouvindo podcast, eu estava ouvindo aula que eu já tinha visto, voltando em temas. Então, eu respirei isso, sabe? E mudou, assim, totalmente a minha maneira mesmo de ser, como pessoa mesmo. A questão, como eu falei, o comércio aqui é uma coisa fundamental, é uma coisa que eu falo para as pessoas que eu gosto, é uma coisa que a gente não presta atenção, mas usa o celular na hora que a gente dorme, né? É o movimento que a gente está fazendo, são coisas assim basilares, assim, que a gente vai deixando, né? Nessa sociedade que a gente vai se deixando levar, a gente não percebe que isso está, né? Tragando a nossa vida. E isso acho que foi assim, veio muito forte por conta do estudo para concurso. Se eu estivesse fazendo o que eu sempre fiz, eu não olharia de outra maneira para a rede social, não olharia de outra maneira para o sono. Então, eu acho que isso foi extremamente importante. E depois, a nota do dia, porque para mim é sagrado. Ah, eu estudei de manhã, então, à noite, eu preciso fazer a minha revisão, eu acordo de manhã, preciso fazer a revisão de novo. Às vezes eu estou no carro, fazendo alguma coisa, eu tenho um caderninho que fica no carro, eu lembro sempre do Matheus falando isso. Tem um caderninho que fica no carro, fica na bolsa, fica espalhado, assim. Aí eu tô à toa, eu pego o caderninho e começo. Ah, hoje eu vou fazer sobre as classes gramaticais. Aí eu começo. Ah, hoje eu vou fazer sobre pensão por morte. Então, assim, eu vou buscando na minha cabeça, vou escrevendo. Eu acho que essa metodologia, você tentar se lembrar daquilo que você estudou, eu acho que assim, fundamental. Fazer questões também, Show. mas eu acho que a questão de realmente. O pessoal fala muito resumo, mas a maneira que o Matheus explica, né? Ele explica tudo de um jeito muito simples, de um jeito muito acessível. Então, é isso. Pega o caderninho, o que eu lembro? Eu lembro tal coisa, escreve. Então, acho que essa
técnica é assim, a que mais me conquista, porque eu consigo fazer a qualquer hora. E você consegue ver o resultado. Sim, porque aí, né, até tá aparecendo aqui nos cadernos, tem um monte de caderno, mas eu nem consulto, né? Porque eu já vou tentando, fica na mente mesmo. E aí eu vou lembrando, vou escrevendo, Top demais. E agora você sendo mãe, é menino ou menina? ainda não sei. Não sabe. Como que você acha que Né? vai? Você acha que vai mudar até a forma de educar o seu filho? Ah, com certeza, com Legal. toda certeza. Porque assim, né, como professora, eu nunca tinha parado para pensar nessa questão. O que a gente aprende na escola, a gente não leva para a vida, a gente esquece, né? Então, pô, a gente deveria estar estudando português de novo, estar estudando matemática de novo, né? Claro que tem essa defasagem, a gente sabe que o sistema ele não é como deveria ser, mas às vezes coisas básicas, e eu sempre penso em mim, coisas que eu vi na escola. E eu precisei estudar tudo de novo, porque realmente não fixou. Então, isso que disse que me transformou como pessoa, porque eu não sei como vem a convocação, e até vir a convocação, eu vou continuar dando aula, né? Esse ano pretendo dar aulas. Então, até vir a convocação, eu digo que me mudou como pessoa, porque a maneira que eu vou ensinar a partir de agora, ela vai ter um outro olhar totalmente diferente. Legal. E vamos pôr uma perguntinha, mas essa pergunta você tem que me responder e eu tenho que conseguir enxergar o passo a passo seu como foi. Qual que foi a sensação? Me conta com detalhes quando você viu lá, né, que você fez um desafio de fazer uma prova estadual, que você ficou super nervosa, que quando você chegou em casa você viu que você poderia ter acertado mais de 5, 6 questões a mais, e mesmo assim, quando você olhou lá, você estava aprovada. Como que foi? Nossa, foi uma sensação assim. Eu tinha feito o cadastro no Olho na Vaga. E no Olho na Vaga, eu tinha sido eliminada. Primeiro eu tinha sido aprovada, depois eu tinha sido eliminada. E aí eu fiquei totalmente assim, bom, não deu, vou estudar mais, na próxima eu tento de novo. E aí, quando eu vi a lista, eu estava esperando para fazer ultrassom, meu primeiro ultrassom, e aí eu acabei de olhar a lista e meu nome estava lá. Aí eu fui, fiquei procurando, não estava nem no site da banca ainda, estava no DO. Aí eu olhei lá e fiquei olhando, meu marido do meu lado, assim, tá vendo e tal. Daqui a pouco eu falei para ele, passei. Nossa, mas foi uma emoção muito grande. E como foi a reação do seu esposo? Aí ele ficou bem contente também. Passa um filme assim na cabeça? Passa. Passa porque, assim, como eu digo, realmente funciona, né? Você vê que tudo que você ouviu vai acontecendo assim gradativamente. Por exemplo, agora eu não vejo mais videoaulas. E é uma coisa que lá no início, o Matheus fala, você vai começar assistindo videoaulas, tipo 60, 70%. Depois vai diminuindo e você vai ficar lendo. Parece que não, parece que nunca vai chegar. E hoje eu faço questões, aí o que eu erro, eu vou atrás para ver o que eu errei, mas eu já não abro uma videoaula e assisto, eu vou ler. Eu volto nos PDFs, eu pego a apostila. Que Então, legal. ver que realmente, né, vai tudo se profetizando é muito incrível. Que legal, muito legal. É, Eu queria saber, tipo assim, a gente gosta de saber um pouco de cada um dos nossos experts, que seria o Matheus, né, que é do INSS, que você já falou algumas coisas sobre ele. E eu gostaria também que você me falasse um pouco do Ivan. Por mais que talvez você tenha menos contato, teve menos contato, mas é só pra gente saber mesmo, assim, o que você achou de cada um, que são perfis totalmente diferentes, né? Mas me conta sobre o Matheus e sobre o Ivan. Ah, o Separadinho. Matheus, Separa aí, fala tá, um e depois o outro. tá bom. Então, eu vou começar pelo Matheus. O Matheus, eu não sei nem o que dizer, ele é uma pessoa assim, como eu falei, a partir do primeiro momento que eu ouvi ele falando, ele transmitiu, assim, uma sinceridade que, tipo assim, naquele momento,
eu não vi uma pessoa querendo me vender alguma coisa. Eu vi uma pessoa me falando uma verdade, me apresentando realmente as vantagens, a qualidade daquilo. Não uma pessoa simplesmente querendo me vender. Então, e eu gosto muito do jeito que ele é sincero, até nas lives, às vezes ele para as lives, fala algumas coisas assim, mas assim, eu gosto muito da sinceridade dele, da verdade. Aí eu fui pesquisar a história dele, é uma pessoa também, como ele mesmo diz, um improvável, deu certo, conseguiu. Então, ele é uma pessoa incrível. Como eu falei, o meu primeiro contato com o Brabo foi pelo Matheus, e as minhas primeiras aulas que eu peguei no caderninho, fui escrevendo, dorme com hora, faz tal técnica, como ele diz, a técnica das questões lá, da tia Gerudo. Então, assim, ele foi meu primeiro professor ali, e foi na parte que eu considero a parte quase que essencial do curso. É como você se preparar, como você criar essa rotina, como criar um circuito, porque você sente, não sabe o que vai fazer, você não vai, acaba não fazendo nada. É verdade. E o Ivan? O Ivan, eu tive mais pouco contato com ele, mas é a mesma coisa também. Eu acho que ele é, em questão de especialista, assim, ele é referência no TJ, porque tudo que ele diz depois se concretiza, né? Ele vem dizendo nota de corte, ele disse que ia ser muito baixa, em 2024 foi realmente muito baixa. Ele fala, né, a questão do padrão das provas, eu até peguei alguns vídeos, ele trouxe uns tópicos para estudar sobre cada matéria, e eu acho que ele salientou também a questão de estudar, por exemplo, bastante os tópicos iniciais. E realmente, em bastante matéria, algumas até misturavam, mas em bastante matéria, a Vanessa ela acabava realmente cobrando mais os tópicos iniciais. Então, ele é uma pessoa incrível também, assim, extremamente eficaz no que ele está fazendo. Top, top, top. Eu acho, eu só acho que ele poderia me chamar para um podcast também. Ó, já tá a dica, hein? Vou mandar esse corte pra ele, tá? É dica. Depois de domingo, Aqui, pra gente finalizar, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. O que que você acha que vai mudar na sua vida quando você for nomeada? tudo. Fala assim, eu acho que vai ser, a partir da nomeação, minha vida vai acontecer e fala, por favor. A partir do momento da nomeação, a minha vida ela vai se modificar. Eu posso até trazer questões financeiras mesmo, porque já me modificou como pessoa, em questões pessoais. Então, eu já consigo vislumbrar coisas concretas, né? Coisas que a gente sonha quando está estudando. De repente, a viagem, a estabilidade, a casa, Vai conquistar questões isso. materiais. Vai conquistar isso tudo. E a questão da estabilidade também, para mim, ela é bem importante, mas durante os estudos vem vários ensaios. Porque quando eu estou estudando, aí, principalmente as matérias de direito, né, aí você vê, né, o quão importante é você conhecer tanta coisa, você trabalhar num órgão ali para estar defendendo pessoas que às vezes não têm nenhuma noção do seu próprio direito. Exatamente. Então, acho que é muita coisa, assim. Eu queria um resumo agora, tipo aquele resumo que o pessoal faz naqueles programas de TV que um fica perguntando pro outro. Um resumo, o seu nome, a sua idade. Depois que você conheceu a Brabo Concurso, quais que você passou? Você falou que passou no municipal, que as básicas te ajudaram, né? Tô errado ou tô certo? Foi isso mesmo, né? E, Então pode falar que isso. você passou e tal. E para aquela pessoa que está com dúvida em adquirir um curso da Brabo Concurso, o que você falaria para ela? Beleza? Beleza. Valendo. Então, meu nome é Lucimara, tenho 27 anos. Eu passei em segundo lugar no concurso da Câmara Municipal, na minha cidade de Apiaí, São Paulo.
Passei em 27º lugar na prova objetiva do TJ de São Paulo. E assim, para as pessoas que estão pensando em adquirir o curso da Brabo, eu recomendo, porque eu acredito que sem o curso da Brabo eu não teria conseguido, porque, como eu falei, né, não é apenas os professores que são, né, maravilhosos, o professor Marquinhos de português, né, sem comentários, posso nem falar, eu choro, e tudo, a preparação, você vai ser conduzido, o Matheus ele vai pegar na tua mão e ele vai falar, não sei nada, absolutamente nada, Matheus. Ele vai pegar na tua mão, ele vai te guiar por um caminho de uma maneira super fácil, super tranquila, e vai confiar, seguir a receita do bolo exatamente como é, e confiar que dá tudo certo, porque a Brava é uma equipe show, são 100% capacitados, e eu escolheria a Brava de novo, escolheria de novo, e eu fiquei muito contente por ter escolhido a Brava. Top. Muito bom, muito bom. Ô, você tem alguma crítica para fazer da Brabo? Alguma coisa que a gente possa melhorar, que você achou que a gente não está indo tão bem? Alguma crítica? Pera, deixa eu pensar. Preciso pensar um pouco. Não, tranquilo. Mas se porventura também você lembrar e quiser me mandar um áudio no WhatsApp, é de boa também, tá? Eu acredito que sim, porque a questão é tudo casa, né? A questão, o sistema de questões eu uso do que concurso. Eu acho que seria até tudo interessante, mas o Matheus ele já traz essa questão de você estar treinando sempre no papel. Então, tudo casa. As questões elas estão para impressão mesmo. Sim. Você acha que faltar uma apostila de questões seria isso? Uma apostila de questões seria uma boa. Acho que o pessoal acho que já está desenvolvendo isso já, eu acho. Seria uma boa. Tá. Seria excelente. Se tiver mais Mas alguma coisa. e é isso. As atualizações, assim, às vezes atualiza, aí a gente perde todo o progresso. Sim, mas as atualizações não é culpa nossa, assim, sabe? É alguma coisa que acontece, que vai vir no concurso e concurso tem essas questões de atualização. E a questão da apostila quando atualiza também, igual assim, a gente melhoria. Eu entendo, mas é para melhorar também, mas não muda muita coisa não. Mas essa questões de quando vem exemplo edital, aí muda tudo, assim, exemplo, vou tentar te explicar melhor. A gente tem costume de fazer o edital do TJ é sempre a mesma coisa, entendeu? E aí meio que não muda. Mas aí abriu o edital, a informática, igual aconteceu, vê algumas coisas que não era acostumado a cobrar. E tem que mudar tudo. Aí não tem como. Aí a gente tem que se atualizar mesmo. Mas infelizmente, né? Por um certo lado é ruim, mas precisa. Mas eu entendo. Se você tiver alguma. Talvez eu não falei a resposta que você queria ouvir, mas se for esse tipo de atualização, ela vai ter. Mas eu acredito que é isso mesmo. A plataforma, ela é bem tranquila, é um show. Top. E se você tiver alguma coisa que você lembrar de novo, você pode me mandar depois, sem problema nenhum, não. Lu, eu gostaria de te Uhum. agradecer. Primeiramente, eu queria te pedir desculpa, né? Que eu marquei um dia contigo, infelizmente eu não consegui, né? Fazer esse Imagina. depoimento contigo. Mas eu acho, igual você falou, né? Eu também acredito muito em Deus, acho que é na hora certa, né? Então, hoje seria o dia. Adorei o bate-papo, tá? Que Deus abençoe a sua gestação, tá? E que essa vida, né, sua agora, ela já vai mudar, já está mudando desde a aprovação, mas vai mudar muito. E que você possa colher bastante frutos, que você possa realizar todos os seus sonhos, tá bom? É por isso que a gente luta, é por isso que a gente estuda. E um dos objetivos da Bravo Concurso é esse, sabe? Da gente, não depende da gente, depende de vocês, mas a gente quer ajudar vocês a realizarem todos os seus sonhos. Da mesma forma que o Matheus lá atrás era o improvável, né? E se tornou o que ele é hoje, ele também quer que outras pessoas também tenham uma vida que possa, né,
ter previsibilidade, que possa, igual uma aluna que me marcou muito, que eu entrevistei, ela falou assim, agora eu posso ter o meu nome, né? Que nem nome ela tinha na praça. Então isso é muito forte, é muito bonito, sabe? Então é isso que a gente quer proporcionar para as pessoas e que tudo que te aconteça de melhor para você e para sua família. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer a Bravo, porque foi um ano assim extremamente transformador na minha vida. E como eu falei, acho que a mudança maior ela se dá em mim como pessoa, porque foi um ano que eu conheci muito, foi um ano que eu aprendi o que é fútil, o que é necessário, como o Matheus mesmo disse, a viver a minha própria vida, parar de ficar olhando a vida do outro. Eu acho que a questão do celular ela é extremamente, assim, foi extremamente importante na minha vida. Então, eu que estou agradecida mesmo, a equipe, todos os professores, todos do seu jeito, cada um do seu jeito. Às vezes, alguns a gente, às vezes naquele dia, uma matéria mais complexa, a gente não entende e tal, mas aí no outro dia já vai. Então, foi tudo assim, para mim, realmente foi uma experiência muito incrível, muito positiva. Eu também adorei conhecer você, adorei participar aqui. E eu acho que a maior mudança, assim, que eu espero, né, com a minha vida, que eu até falo com meu marido, assim, eu quero todo dia ligar e saber qual é a minha mesa, qual é o meu local de trabalho. Essa questão de estabilidade, ela é muito incrível, porque a gente que dá aula, a gente cada ano é uma escola diferente, então pessoas diferentes, alunos diferentes, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de rotina, eu gosto muito de coisas previsíveis. Então, eu aguardo, acho muito por isso, sentar, saber que aquela é a minha mesa esse ano, ano que vem, no outro e no outro. E agradecer mesmo a todos vocês, que, inclusive os tutores também, que eu não tinha comentado, mas os tutores são incríveis, qualquer hora eles tiram as dúvidas da gente. Então, tudo realmente foi na hora certa, foi do que Deus mandou, foi muito bom. E muito obrigada, Larson. Tudo de bom na sua vida também. Seu bebê que está vindo. É isso aí. Deus abençoe muito. Amém. E aqui, vou falar pro Ivan, tá? Ah, fala. Vou fazer o cortezinho, vou mandar para ele. Vai ser, ó, Ivan, ó. E assim que você for nomeada, conta pra gente também, tá? Pode Bom, mandar mensagem pra mim, super tranquilo, porque a gente quer realmente, né, ver todo mundo lá do tribunal lá, tá bom? tá joia. Então, muito obrigado. Mais uma vez, que Deus te abençoe muito, você e sua família, e todo o sucesso do mundo, tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, Feliz tchau. ano. Feliz ano novo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.